Destes, afasta-te. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não está aí inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para poder receber as notificações dos nossos conteúdos e também dá o seu like se você gostou do vídeo e compartilha com as pessoas que você ama. Também faça os seus comentários, gosto bastante de lê-los. E também nós estamos em todas as mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Você pode acessar lá a Central das Escrituras, você vai também ver os nossos conteúdos. Então hoje nós vamos falar sobre 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. São cartas que Paulo escreveu para essas pessoas. Eu queria enfatizar algumas coisas importantes, mas em Timóteo, né? Em 2º Timóteo, também tem algumas coisinhas ali em 1º Timóteo, enfim. Eu queria compartilhar com você algumas coisas importantes que Paulo escreveu. E uma delas é justamente o tema do nosso vídeo de hoje, né? Destes, afasta-te. Na verdade, essa escritura está lá em 2º Timóteo, no capítulo 3, do versículo de 1 a 5, e diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É muito forte, né, o que ele está dizendo. E é interessante notar o seguinte, que logo no versículo 1 ele está dizendo que nos últimos dias, então ele estava falando dos nossos dias agora. Então, ele provavelmente tenha tido uma visão dos nossos dias e ele viu que essas coisas estariam acontecendo. E está muito claro para cada um de nós nesses últimos dias, nós membros da igreja, que realmente estas coisas estão acontecendo. E elas estão acontecendo com mais e mais intensidade. E é realmente terrível ver estas coisas, né? Mas ele disse que a gente deve se afastar desse tipo de, não apenas de pessoas, porque quando a gente olha aqui e fala, puxa, é pessoas só? Não, está falando de talvez de internet também, está falando de livros, está falando de músicas. Tudo que nos afasta do Espírito, temos que nos afastar desse tipo de coisa. Então, tomar muito cuidado com as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias para que elas não interfiram no seu progresso espiritual, não interfiram na sua jornada rumo ao reino celestial. Eu acho muito interessante que também ele fala ali em Timóteo, no 1º capítulo de Timóteo, no versículo 4, Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz: Porém o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, que falarão mentiras em hipocrisia, tendo cauterizado a sua própria consciência. Também é muito forte o que ele está dizendo, né? Então ele continua dizendo, nos últimos tempos, isso ele está falando lá em 1 Timóteo, no capítulo 4. Então, realmente nos últimos dias, o que a gente está vivendo agora é isso. Muitas pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores, né? Pessoas que podem estar enganando, lá a pessoa pode ver nas mídias sociais pessoas falando contra a igreja, afetando a fé de muitas pessoas, inventando mentiras ou falando calúnias. E isso, fake news, né, o famoso fake news, muitas coisas têm sido faladas,
tem sido feito cortes, inclusive, de palavras dos profetas, enfim, coisas que estão, muitas vezes abalam a fé. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E, e ele falou, e ele continuou também em 2 Timóteo, ainda também no capítulo 4 de 2 Timóteo agora, ele fala, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres. Olha só, a pessoa vai ter mestres para ele vai ficar vendo coisas na internet. Eu fico imaginando que Paulo estava. É difícil de expressar, né? Na época dele, expressar o que ele estava vendo no futuro, nos nossos dias, especialmente a internet e tudo mais. Então a gente vê muitas vezes as mídias sociais, as pessoas através das mídias sociais falando calúnias, né, e se tornam mestres das pessoas. Muitas vezes nós temos pessoas muito firmes na igreja no passado, que foram ensinadas o evangelho muitas vezes durante muito tempo, desde a infância, acabando acreditando nestes mestres falsos que os levam a se afastar do Salvador. E ele continua, eu li o versículo 3, no versículo 4 ele fala, e desviarão os ouvidos da verdade e se tornarão as fábulas. Quer dizer, coisas que não existem, né? As pessoas vão desviar o ouvido da verdade e vão se voltar às fábulas. Isso é uma coisa que está acontecendo muito. Isso também já estava previsto, né? Profetizado. Muitos profetas falaram sobre os nossos dias e falaram realmente que muitos iriam apostatar da fé, muitos se desviariam do caminho. Muitos retornariam, mas também iríamos perder alguns. Essa é um triste resultado, dos nossos dias. Mas temos que continuar orando por essas pessoas e pedindo que o Senhor continue enviando o seu Espírito para que elas possam de alguma maneira se arrependerem e voltarem ao caminho. E ainda Paulo continua lá no capítulo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 a 17, Paulo ele dá uma, vamos dizer assim, uma solução, uma forma das pessoas não se desviarem do caminho, de se manterem na sua fé. Ele diz, e que desde tua meninice sabes as sagradas escrituras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir quer dizer repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então tem algumas coisas importantes que ele fala aqui. Ele está dizendo a respeito das escrituras. Ele fala toda a escritura divinamente inspirada. Quando a gente fala de escritura, ele não está se referindo apenas aos escritos, as escrituras, vamos dizer, a Bíblia, o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor. Ele está se referindo também aos profetas vivos, que também são escrituras. Todos os discursos que a gente tem nas conferências gerais são inspiradas pelo Espírito. Então, elas são escritura também. E também, claro, a própria revelação pessoal também é uma escritura para você. A sua bênção patriarcal é uma escritura para você. Então, isso tudo é escritura. Então, ele está dizendo, olha, por que a gente precisa estar atento às escrituras, tá? Eu estou dizendo escrituras, a palavra de Deus de uma forma geral, que são as próprias escrituras mesmo, as palavras dos profetas e a revelação pessoal. Para que ela serve? Olha só, ele está dizendo que ela serve para ensinar, nos ensinar o evangelho, a gente aprende. Também para nos repreender, né? Redarguir, para repreender-nos. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa errada e a gente lê aquela escritura toca o nosso coração e a gente sente, né? Ixi, preciso mudar nisso, preciso melhorar. Para corrigir, né? Olha, esse não é o caminho, é esse aqui o caminho. Para instruir em justiça.
para que o homem de Deus seja perfeito. Então, se a gente quer buscar a perfeição no sentido, claro, a gente não vai alcançar essa perfeição aqui, mas para estarmos no caminho da perfeição, é necessário um estudo aprofundado do Evangelho, um estudo das Escrituras, das palavras dos profetas. É necessário ter revelação pessoal para conduzir a nossa própria vida, porque o Espírito vai estar sempre dizendo para a gente, vai nos repreender, o Espírito vai nos ensinar, o Espírito vai nos corrigir, vai nos instruir, vai nos consolar. Então nós precisamos disso para não sermos iludidos por aquilo que Paulo falou ali anteriormente, né? Dos espíritos enganadores, das doutrinas de demônios. Ele é forte nisso que ele diz. Mas, e quando a gente pensa nisso, o presidente Nelson tem falado sobre isso diversas vezes. Ele falou que nós temos que reservar um tempo para o Senhor todos os dias. Para quê? Para que a gente não seja enganado. Estudar o livro de Mórmon todos os dias, estudar o Vem Segue-me todos os dias, fazer as nossas orações. Então, buscar ter o Espírito do Senhor todos os dias da nossa vida. E neste último discurso do presidente Nelson, na última conferência, que ele falou sobre o Pensem Celestial, ele disse num parágrafo, ele foi muito incisivo e ele está falando muito sobre exatamente o que Paulo está dizendo aqui para nós, que a gente está aprendendo com ele, né? Ele diz assim: não há limites para as mentiras do adversário. Por favor, estejam preparados. Jamais, olha só, jamais ouçam os conselhos dos descrentes. Então, isso é vital. Cuidado. Aqueles que não acreditam naquilo que nós acreditamos. Cuidado para não serem enganados por eles. Então, jamais ouçam os conselhos dos descrentes. Busquem a orientação da voz daqueles a quem podem confiar. Dos profetas, videntes e reveladores. Dos sussurros do Espírito Santo, que lhes mostrarão todas as coisas que deverão fazer. E agora ele dá uma ênfase. Por favor, façam o esforço espiritual que aumentará a sua capacidade de receber revelação pessoal. Ele enfatiza isso. Eu acho que o presidente Nelson ele tem uma visão muito poderosa disso, né? O fato dele ele enfatizar sempre, quase todos os discursos dele, ele fala sobre revelação pessoal. Quase todos. Então, quando ele fala de revelação pessoal, ele está justamente dizendo para nós que para nós nos protegermos contra estes espíritos enganadores, contra os conselhos dos descrentes, contra essa onda de doutrinas falsas, de fábulas. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado conosco mesmo, com a nossa família, e porque realmente estamos recebendo tempestades de doutrinas falsas, de enganos, e precisamos nos prevenir. E ele nos ensina sobre isso. Eu estava lendo também um discurso do presidente Hinckley, que se chama Viver na Plenitude dos Tempos, e ele estava falando justamente lá em 2002 que, na verdade, a gente precisa tomar muito, muito cuidado com os últimos tempos. Ele fala assim: mas por mais maravilhosa que seja esta época, ela está repleta de perigos. O mal está à nossa volta. Ele é atraente e tentador, e em muitos casos bem-sucedido. Então esse é o problema, né? Então o mal está à nossa volta, está aí o tempo todo, ele é atraente, ele é tentador e muitas vezes ele tem sucesso. Vemos hoje todos esses males da maneira mais comum e geral de que jamais se viu antes. Vivemos em uma época de guerra, vivemos numa época de arrogância, vivemos numa época de iniquidade, pornografia e imoralidade. Todos os pecados de Sodoma e Gomorra rondam nossa sociedade. Nossos jovens jamais tiveram que enfrentar tamanho desafio. Nunca vimos tão claramente a face devassa
do mal. É forte, né? Isso que ele está dizendo. Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado, porque realmente o mal está à nossa volta, né? E ele falou: nunca vimos tão claramente a face do mal, a face devassa do mal. Ele está aí. Mas nós não podemos, então, deixar que o mal entre na nossa vida. O elder Robert D. Hales, em abril de 2013, também fez um discurso chamado Permanecer em Lugares Santos, um discurso muito bom. E ele falou assim, dentre outras coisas, né, ele falou: às vezes tornamo-nos o foco das atenções e precisamos suportar o escárnio e a zombaria por apegar-nos aos padrões de Deus e por realizar a sua obra. Então está falando das pessoas que zombam da gente, porque a gente, naquilo que a gente acredita, daquilo que a gente faz, daquelas coisas que a gente acredita, né? As pessoas zombam da gente. Testifico que não precisamos temer, ele disse, se estivermos alicerçados em sua doutrina. Então, olha, isso é importante. Então, a gente não precisa temer essa onda, essa tempestade de fábulas, de falsidades. Nós não precisamos temer. O que a gente precisa é estar alicerçado na doutrina de Cristo, através do estudo das Escrituras, através dos profetas vivos e de revelação pessoal. Podemos sofrer incompreensão, críticas e até acusações falsas, mas nunca estaremos sozinhos. Então, isso é importante. Quando a gente está em defesa da verdade e da retidão, quando a gente está em defesa do Evangelho, está em defesa de Cristo, a gente não precisa temer, porque o Senhor está conosco. Por mais mal, por maior que seja a maldade que seja feita contra você, lembre-se sempre que você nunca vai estar sozinho, porque o Senhor vai estar com você. Nosso Salvador foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. É nosso sagrado privilégio estar com Ele. Ironicamente, para manter-nos firmes, às vezes temos que evitar e até fugir do mundo. É verdade, né? Às vezes a gente tem que sair correndo, né? E ele dá alguns exemplos, né? O Salvador declarou: vai-te para trás de mim, Satanás. Então, Cristo, quando ele foi tentado pelo diabo, ele expulsou, sai daqui, né? José do Egito fugiu das tentações da mulher de Potifar. Leí deixou Jerusalém e levou sua família para o deserto, porque estava lá recebendo a influência maligna, né, do povo iníquo daquela época. Então, para preservar sua família e ele mesmo, eles foram embora. Abraão também saiu da casa dos pais dele. O pai dele era um homem iníquo, até tentou oferecer ele como sacrifício, mas felizmente o Senhor o protegeu. E aí então o Senhor falou para ele: vai embora daí. E Abraão foi embora com a sua família. Nefe também deixou seus irmãos, né? Lamã e Lemuel. Ele e suas famílias estavam sendo uma influência muito ruim para as famílias de Nefe, de Sam, de Zorã. Então eles resolveram falar: vamos embora, né? Destes afasta-te, né? Foi o que aconteceu. Aconteceu com Abraão, aconteceu com Leí, aconteceu com José do Egito, enfim, destes afasta-te. Então, às vezes é necessário se afastar do mal. Os pioneiros também tiveram que fugir, né? Eles foram embora, foram para Utah, para o oeste dos Estados Unidos, para poder então colocar a sua vida em ordem, porque onde eles estavam, além de ser perseguidos, né? A iniquidade do local influenciava muito, os influenciava mal. Então o Senhor falou: é necessário que vocês também saiam daí. Então, às vezes, na nossa vida é necessário abandonar algumas coisas. Quando a gente falou aqui de locais, né, estão saindo de determinados locais, mas, na verdade, para nesses casos foi necessário isso, mas às vezes é necessário nós abandonarmos algumas coisas que estão nos influenciando mal. Fazer como José do Egito, sair correndo, fugir, né, da iniquidade das mídias sociais, da internet, né, da televisão, dos livros, dos maus livros, das músicas iníquas, enfim, de tudo aquilo que nos influencia para o mal.
O Elder Packer também fez um discurso maravilhoso chamado A Chave para a Proteção Espiritual, que é de outubro de 2013. Ele disse assim, as escrituras, e agora ele fala daquilo que Paulo falou, né, da escritura, né, divinamente inspirada, né? As escrituras contêm as chaves para a proteção espiritual. Elas contêm a doutrina, as leis e ordenanças que conduzem cada filho de Deus a um testemunho de Jesus Cristo como Salvador e Redentor. Com anos de preparação, houve um enorme empenho para produzir as Escrituras em todas as línguas, com notas de rodapé e referências cruzadas. Procuramos torná-las disponíveis a todos os que desejam aprender. E agora vem uma coisa importante, ele falou, elas ensinam para onde devemos ir e o que fazer. Elas oferecem esperança e conhecimento. E é interessante como as escrituras realmente têm um poder, né? Um poder de transformação na nossa vida. Eu me lembro que aos 15 anos de idade eu adquiri o meu testemunho do livro de Mórmon. E eu nem me lembro o que eu estava lendo na época exatamente, mas eu me lembro que eu estava no ônibus e eu ia para o trabalho, eu trabalhava num banco, eu era jovem, 15 anos, né? Era office boy naquela época, chamava de contínuo, né? Trabalhava dentro do banco internamente. E aí eu estava lá e eu estava indo de ônibus, eu estava lendo o livro de Mórmon, e eu tive um sentimento muito forte da veracidade do livro de Mórmon. Eu comecei a chorar dentro do ônibus. E aí eu tive que me conter, né? Mas aquilo, as palavras, o livro de Mórmon em si começou a me trazer uma força espiritual e um desejo de guardar os mandamentos, um desejo de ser melhor, um desejo de ser firme na fé, muito grande. E esse foi meu primeiro testemunho que eu adquiri do livro de Mórmon. E a partir daí, né, eu comecei a ler o livro de Mórmon sempre na minha vida e até hoje eu leio todos os dias. E é uma bênção muito grande, porque ele realmente me transforma. Eu não deixo de ler nem um dia, porque realmente ele me transforma e vai transformar a sua vida. E o Elder Becker, aqui no discurso, nesse discurso dele, ele contou uma experiência bem interessante. Ele disse assim: há vários anos, o Elder S. Dilworth Young, dos 70, ensinou-me uma lição sobre a leitura das Escrituras. Uma estaca estava enfrentando problemas de desentendimento e outras dificuldades entre os membros que precisavam de conselhos. Perguntei ao presidente Young, o que eu devo dizer? Então, o Elder Peck, na época, acho que ele não era do Quórum dos 70, ele nem era autoridade geral, talvez ele fosse um assistente dos 12, ou enfim, alguma coisa assim. Ele perguntou, presidente Young, o que eu devo dizer para ele, né? Aí ele respondeu simplesmente, diga-lhes que leiam as escrituras. Perguntei, quais escrituras? Ele disse, não importa, na verdade. Diga que abram o livro de Mórmon, por exemplo, e comecem a ler, Assim que o sentimento de paz e inspiração vier, uma solução surgirá por si mesma. Olha só o que ele disse. E é muito real isso. Então, veja que era simplesmente qual é a solução para resolver os problemas. Eu já vi outros profetas falarem isso. Se não me engano, foi o presidente Benson que disse, eu não tenho certeza absoluta, mas eu me lembro que um profeta disse isso, que às vezes tinha problemas lá em determinados lugares, e o que deveria fazer? Estuda o livro de Mórmon, lê as escrituras, elas transformam as pessoas, porque não adianta você querer mudar as pessoas de uma forma genérica, assim, generalizada, né? É muito melhor que as pessoas mudem, né, elas mesmas, que elas se transformem, que elas se tornem como Cristo cada vez mais. E só as Escrituras têm esse poder para fazer isso. Não só as Escrituras, mas voltando, né, as palavras dos profetas vivos e também a revelação pessoal. Isso transforma você. Isso torna você mais semelhante a Cristo.
O Eder Pecker continuou. Paulo e outros, até ele está falando de Paulo aqui, né, no discurso dele. Paulo e outros advertiram a respeito das provações de nossos tempos e dos dias que ainda virão. Mas a paz pode ser estabelecida no coração de cada um daqueles que se voltam para as Escrituras e destravam as promessas de proteção e redenção que nelas são ensinadas. Olha que legal isso. Eu vou repetir essa frase. Mas a paz pode ser estabelecida no coração de cada um daqueles que se voltam para as Escrituras e destravam, olha só, destravam as promessas de proteção e redenção que nelas são ensinadas. Convidamos todos a voltarem-se para o Salvador Jesus Cristo, a seus ensinamentos que se encontram no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Livro de Mórmon, em Doutrina e Convênios e na Pérola de Grande Valor. Então é interessante o que ele está dizendo. Então, quando nós estudamos as Escrituras, nós destravamos as promessas de proteção e de redenção que nelas são ensinadas. Então precisamos nos apegar a isso, precisamos nos apegar às Escrituras. E como Paulo ensinou, duas coisas importantes para a gente se manter no caminho, né? Primeiro, se afastar do mal, não só de pessoas. Quando Paulo fala isso, né, às vezes parece ser muito pesado o que ele está dizendo. Então eu tenho que me afastar de todo mundo, todas as pessoas com quem eu convivo na escola, no trabalho, eu tenho que me afastar de todas as pessoas. Não, não é isso. Você tem que se afastar daqueles que te influenciam para o mal. É lógico que você está lá na escola, você tem um amigo, por exemplo. E esse amigo, ele te respeita, ele sabe quais são os teus padrões, ele respeita os teus padrões, ou no seu trabalho, né, ou na escola, ou no trabalho, tanto faz, ele respeita ali, seu colega te respeita, você acaba influenciando mais ele a fazer o que é certo do que ele influenciando você a fazer o que é errado. Porque se você começar a perceber que esse seu amigo, que esse seu colega está influenciando você para o mal, então você deve se afastar. Não é ignorá-lo, não é tratá-lo mal, não é nada disso. Mas diminuir a sua convivência com ele. Porque se ele está... E eu quero deixar bem claro isso, né? O meu sentimento pessoal, e agora é meu sentimento pessoal, de que você deve, quando Paulo diz destes afasta-te, ele está falando disso, afasta-te daqueles que são daquele jeito, lá daquela lista que ele faz, que estão te influenciando para o mal. Você não pode se afastar de todas as pessoas que não são membros da igreja. Aliás, nós precisamos nos aproximar delas. Nós precisamos ajudá-las a não cometer pecados, a não fazer o que é errado. Porém, se ela está te influenciando para o mal, aí você precisa pensar. Mas não são só pessoas, isso que eu falei já no início do vídeo, que são coisas também, são mídias sociais, são livros, é a televisão, enfim, cuidado, mano. Não acredite, como o presidente Nelson falou, cuidado, né? Eu quero repetir até o que ele disse, nas próprias palavras dele, para não errar. Jamais ouçam os conselhos dos descrentes. É isso. Mais claro que isso é impossível. Então, é interessante que eu vou fazer uma analogia aqui, né? Então você é um navio no meio do mar. A água do mar, você está flutuando ali sobre, né? Você é um navio, você está flutuando sobre a água do mar. A água é o mundo, são as coisas do mundo. E enquanto você não tem água dentro de você, as coisas do mundo dentro de você está flutuando sobre o mundo. A partir do momento em que porque você só vai afundar se a água entrar dentro do seu barco, se entrar dentro do seu navio. Então, o navio, né, ele só afunda com a água que está dentro e não com a água que está fora. Então, mantenha as coisas do mundo fora de você.
Flutue sobre o mundo. Você está no mundo, não tem jeito, a gente está no mundo. Estamos ali, mas vamos continuar deixando o mundo fora da gente, para que a gente possa flutuar. A partir do momento que você permite que água vá entrando dentro do seu navio, é possível que você afunde. Se rapidamente, como o presidente Nelson falou, ó, arrependimento diário, todos os dias precisamos arrepender. Bom, eu estou ali flutuando e começou a entrar um pouco de água dentro do meu navio naquele dia. O que eu tenho que fazer? Me arrepender. E o que é me arrepender? Bom, deixa eu tirar essa água de dentro do meu navio. Porque se eu deixar a água entrar, quanto mais água vai entrando, o meu navio é capaz de sucumbir à água e então afundar. Lembre-se sempre disso. O Senhor, Ele sempre vai estar com você nos momentos mais difíceis. Mas procure sempre, sempre, todos os dias, tirar essa água de dentro de você. Não deixe que as coisas do mundo entrem na sua vida. Se for necessário, destes, afasta-te. E eu te vejo no próximo vídeo.